Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, companheiros funcionários dessa casa, público aqui presente, ouvinte de casa, eu quero iniciar a minha fala agradecendo a Deus por mais uma vez permitir que aqui nós estejamos. Dizer, presidente, da gratidão que temos por Deus permitir que nós todos aqui estejamos. Eu tenho alguns assuntos, presidente, a trazer com relação a transporte escolar mais uma vez. Eu andei preparando uma indicação, infelizmente o tempo foi curto, não deu para acabar. Eu vou apenas adiantar e na próxima sessão será aqui apresentada. Mas os alunos do distrito de Arrua da Câmara estão com um problema sério com relação ao transporte. Tem o ônibus, mas ninguém sabe o dia que ele vai. E o que é que dificulta e causa o prejuízo? É que em não indo, nem sequer comunicar faz. Porque se avisasse que o ônibus não iria, os alunos, os pais, dariam uma maneira de chegar até a cidade. Mas infelizmente nem isso. A falta de compromisso é tamanha até para informar. E quando se depara com a realidade, é a hora de vir embora, o ônibus não chega. Isso foi o que me passou hoje, pai de aluno de lá, do distrito de Arrua da Câmara. Então, apelar aqui aos colegas que possa resolver essa questão até sexta-feira e evitar de que segunda-feira nós aqui façamos uma nova indicação, amparada na lei orgânica, na Constituição Estadual, na Constituição Federal, com todos os artigos em que consta a obrigatoriedade do município em dar essa condicionalidade aos alunos chegarem até a sala de aula. Mas aqui me faz recordar agora uma fala que ontem proferida, que diziam os colegas da situação, que essa gestão não tinha ainda começado por culpa da gestão anterior, não tinha deixado condições de se trabalhar. Refletindo conscientemente, é bom que a gente possa entender, compreender, atentar ao que de fato está acontecendo, e aí nós vamos ter como analisar quem é que não está fazendo nada. A gestão passada não deixou condição de quê? Por quê? Os serviços que foram feitos nas escolas, esse ano, boa parte deles foi feito com a tinta deixada do ano passado. Material. Teve uma escola que teve uma grande despesa, comprou uma trincha e 2 lixas. Foi o que essa gestão fez, e botar as pessoas, trabalhador, para fazer. Mas está chegando já dessa casa os empenhos da empresa, que um dia era a maior laranja que eu já tinha visto na vida, recebendo a quantia limitada para não fazer licitação de R$7.000, vereador Pedro Rocha. Vossa Excelência, que é um cara novo, tem vontade de ver as coisas acontecerem de forma correta, eu convido Vossa Excelência a se juntar a gente para olhar documentos. Nós não vamos trazer aqui informação apenas de terceiros e que seja verbal. Não, nós vamos trazer com base em documentos. Então, voltou-se à prática de que todas as escolas foram feitas de serviço. Mentira. Algumas escolas foram feitas uma pichação de 3 salas e com a tinta do ano passado, e vamos aguardar a chegada dessa casa, o empenho da empresa que fez esse serviço, se a tabela que é paga para as outras, que é R$7.000 de mão de obra. Porque aí começa a lavagem de novo. Se isso chegar, começa a lavagem. Mas não é lavagem de porco comer, não, é lavagem de dinheiro, onde se utiliza os pobres, pequenos empresários, para poder lavar dinheiro. A gestão passada deixou o quê? Deixou a rua Domingo de Medeiros numa péssima condição de se trafegar, vereador Ailton. A rua Paramanso Leite e algumas ruas adjacentes. Isso é verdade, não precisa que... Não tem como ninguém estar tentando dizer que não é verdade. Isso é real, isso é triste, isso é lastimável. Não era para ter acontecido, mas deixou. Agora deixou a UPA funcionando normalmente, com médico todos os dias, com medicamento todos os dias. Deixou os PSFs funcionando, com médicos. A zona rural era atendida por médicos dos PSFs em várias das comunidades. O transporte escolar existia normalmente, funcionava perfeitamente. Deixou tudo isso.
E nada disso começou a funcionar ainda. Aí a culpa é da gestão passada? Ora, todo esse alarde feito com falsidade de que a cidade não tinha condição de se administrar, culminou em um decreto que, desde o momento em que tivemos a oportunidade de ver, podemos constatar que é um decreto frajuta. Um decreto sem amparo legal, um decreto que quer justificar uma coisa que não existe para poder desviar dinheiro, fazer dinheiro. E isso está provado quando o Ministério Público, que quem não conhece é o fiscal da lei, determina que o município comece a suspender essas atrocidades feitas com dinheiro público usando um decreto frajuta. Então não só sou eu, o Ministério Público já deu seu cartão amarelo. E infelizmente, ainda continua fazendo. Amanhã vão dizer que é perseguição da oposição. Mas a orientação do Ministério Público não foi Edno que mandou, não foi a oposição que mandou, não. É ver, conseguir ler e interpretar a lei. PSF, que nós recebemos a fotografia, o colega Marcos aqui falou hoje, que na gestão passada deixou uma bela piscina para os moradores do bairro do Francisco Paulino fazer hidroginástica. Eu quero aconselhar aqui a Vossa Excelência levar a ideia para que possam botar lá levinos de peixe, para criar peixe, quando os açudes encher, distribuir nas comunidades rurais, porque isso é para que está servindo. Se botar um monte de alevino lá, ele vai sobreviver perfeitamente, porque as fotos mostram o quanto está imunda aquela água. Em contrapartida, o centro de reabilitação lá no Praça Santa Rosa, do mesmo jeito. Então vamos aproveitar essa água suja com esses dejetos que tem dentro e colocar alevino de peixe. Porque pelo menos vai ter como os açudes, os reservatórios, depois de começarem a pegar água, distribuir e ajudar os agricultores com alevino de peixe do espaço em que era para ser utilizado pelas pessoas na situação de reabilitação física. É isso. Então é a gestão passada também que tem culpa disso? Eu acho que realmente está na hora de assumir a responsabilidade gerencial do município e começar a trabalhar, começar a enfrentar a realidade de uma Pombal hoje totalmente diferente, de uma Pombal hoje com uma disposição bem maior, com um espaço a ser trabalhado bem maior, com uma responsabilidade enorme, bem superior a 2004. Isso é fato. Mas não, a culpa é do passado. Mas lembrando do passado próximo, na campanha que foi do ano passado, as propostas que foram feitas em Palanque, vamos colocar em prática. Nós escutamos por várias vezes, nos palanques, nessa tribuna, os colegas que na época eram oposição, hoje são situação, estão de posse do poder, estão com dinheiro na mão, podem resolver o problema. O caso do magistério. Nós somos aqui execrados quando a gestão passada mostrou números reais em que não poderia dar um aumento, e sim apenas o repasse do governo federal. E o gestor, na época da campanha, dizia que iria pagar o piso. Até agora, o que chegou aqui nessa casa foi uma proposta apenas igual à do ano passado. Só fazendo repasse do aumento que o governo federal propôs. Vereador, nós precisamos... Vereador, permita uma parte. Infelizmente o presidente já me sinalizou 1 minuto, na colega. Mas 30 segundos eu digo. Infelizmente aí não dá. Em 10 segundos eu digo. Me perdoe, por favor. Só falta, me perdoe, só falta 1 minuto. Não falta mais 1 minuto. Não tem como nós aqui ficarmos de braço cruzado e diante de uma realidade em que convivemos na campanha e no período em que discutimos aqui os projetos sobre o magistério. Agora ficar calado. Mas ano passado, nessa mesma época, o sindicato já estava fazendo mobilização para a paralisação. Onde é que está o sindicato? Porque eles já sabem que o projeto chegou a essa casa. Eles já estão conscientes de que o aumento não veio. Chegou só o repasse de 7,64. Onde é que está o sindicato? Ou vão simplesmente dizer aos funcionários do quadro do magistério que esse reajuste não é aumento, está legal, é o suficiente, é o desejado. Se for, tudo bem, nós vamos votar. Mas de comum acordo com eles. De comum acordo com eles. Eu jamais vou levantar a hipótese de que pode dar 30%, 40%, como Vossa Excelência dizia, que o magistério, através de Fundeb, pode chegar a 100%. Não. Temos que ser conscientes
Agora temos que ser realistas dentro da nossa consciência e dar o limite que pode ser. Obrigado, presidente, pela benevolência.